agora o Globo Esporte dessa quarta-feira especial. É a quarta-feira do milênio. Vê se não é. Daqui a pouco, 1h30 da tarde, daqui a pouco mesmo, ao vivo na Globo, começa a transmissão da decisão da Copa Intercontinental da FIFA, bola rola. Flamengo e Paris Saint-Germain. Flamengo querendo o mundo de novo. E mais tarde, 9h30 da noite, depois de 3 graças, tem Vasco e Corinthians lá em São Paulo. É o primeiro jogo da final da Copa do Brasil. A Mariana tá falando aqui, tá ouvindo? Bora começar falando da partida. Jogo também do dia. Os vascaínos sabem que tem sido um sanhaço danado jogar lá em Itaquera nos últimos anos. Hoje é dia de mudar esse negócio. Não é o famoso cruzamento entre a Ipiranga e a São João, mas o encontro entre a Alameda Napurus e a Avenida Aratãs, bairro de Moema, São Paulo. Esta esquina é o Reduto Vascaíno na capital paulista. SP Vasco, já tem 6 anos, né, desde 2019. A gente tem mais de 500 vascaínos já. Hoje o encontro será, como sempre, neste bar, diante da TV, mas também em Itaquera, junto aos 2.500 vascaínos que vão encher o setor visitante no primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Sabe aquele lugar que te desperta uma lembrança ruim? A casa do Corinthians tem esse poder para a torcida do Vasco. O histórico em Itaquera é péssimo, mas calma lá. Há sinais positivos e recentes para se ter otimismo nessa decisão. Essa turma aqui pode ajudar. Claro que eles sabem que o Vasco nunca venceu no estádio. 8 jogos, 7 derrotas, 1 empate, mas... Cara, depois de 14 anos, ano passado, 2-0, em São Januário, no Rio, mas ganhamos depois de 14 anos do Corinthians, que agora a gente entendeu que quebrou uma maldição praticamente. Sem falar que há pouco tempo visitas à capital paulista garantiram um sorriso largo dessa gente. Quando chegou aquele jogo com São Paulo, 3-1. O Verrete não desperdiça! O 6-0 contra o Santos. Nossa, acho que o Vascaíno aqui em São Paulo, eu moro aqui há 7 anos, deu um gás, começou a dar um gás maior pra gente, assim, caramba, a gente pode, né? E Alexandre é pé quente em final por aqui, tá? Essa camisa aí é relíquia, original de 1989. Eu vim em 89 pra São Paulo, sem meus pais saberem de nada. A final do Brasileiro. Final do Brasil em 89, gol do Sorato, uma das coisas mais maravilhosas que o Vasco me deu, que eu consegui ter esse título no Morumbi. Vasco é o grande campeão de 1989. E tem gente aqui, acredite, que já sonhou com os heróis desse ano. Vão ser 2 gols, tá? Um do Andrés Gomes e o Ryan, como sempre, né? O Ryan sempre faz gol, todo jogo ele faz gol. Vai ser 2-0 só na ida. E tu vai ficar como? Vou ficar feliz demais, né? Afinal, o povo vascaíno já aprendeu que a torcida é feliz, norte a sul deste Brasil. Isso inclui a maior metrópole do país. Fui nessa torcida bem feliz, norte sul desse país, luz estrela na terra brilha e ilumina. Isso aí, já vamos falar mais do Vasco na final da Copa do Brasil. E alguém vai ser campeão intercontinental daqui a pouco. O povo do Flamengo pede o mundo de novo. Tirei pra mim o Vasco. Eu já coloquei o Corinthians com todo mundo à disposição, tá? Então a gente vai trocar aqui o Maicon pelo Ranieri. Muito de como o Corinthians terminou a partida. Terminou não, né? Porque depois ele mexe e coloca o Vitinho. Mas o que mudou o jogo do Corinthians contra o Cruzeiro na Neoquímica Arena? Esse time. Pra mim é o time titular do Corinthians mesmo. Depois que o Carrillo se machuca, ele não consegue retomar o bom futebol. O Bidon com muita liberdade também para circular atrás de Garro, Memphis e o Garro muito próximo com o Yuri Alberto um pouquinho mais avançado. O Maicon também foi fundamental desse lado aqui, depois que o Ranieri entra no segundo tempo para proteger mais defensivamente e impedir, né, com que o meio de campo do Cruzeiro trabalhasse bastante. Alternativas com os volantes, Charles, Martinez, com o próprio André, o Carrillo, o Vitinho e o Guinegão também para entrar no ataque. A parte do Vasco, vou colocar aqui, por exemplo, o 4-3-3 na teoria, o que seria o time do Vasco na escalação, né, de saída. Só que, para mim, a mudança que o Diniz fez no intervalo do primeiro jogo contra o Fluminense, que foi isso daqui, ó, a gente até mostrou na tela, para mim foi fundamental para o Vasco conseguir justamente chegar na final. Porque, na teoria, seria isso daqui, né? Bruno Moreira aberto, Andrés Gomes aberto, o Coutinho responsável pela armação e o Ryan
isolado fazendo a do Verratti. Só que assim não estava funcionando. O Fluminense estava marcando muito bem a equipe do Vasco. Aí o que o Diniz fez? Traz o Nuno Moreira para jogar mais centralizado com o Coutinho para fazer essa armação e deixa o Ryan jogar no setor que ele prefere, aberto pelo lado direito, trazendo para dentro. E aí o Nuno Moreira e o Coutinho chegando para ocupar esse espaço. O Andrés Gomes com muita liberdade para justamente fazer esse tipo de movimentação. E permitir ao Puma entrar um pouco mais para poder trabalhar com o pé. E fazer isso daqui, por dentro, porque ele é destro. Então Exatamente. ele faz esse tipo de cruzamento. Até que o gol sai dessa forma, né? O Andrés Gomes faz o cruzamento, o Nuno Moreira erra o domínio e o Ryan chega aqui para fazer o complemento da jogada. O meu único ponto de atenção com esse time do Vasco para essa final é isso aqui, ó. Puma Rodrigues. O Puma Rodrigues, para mim, defensivamente, deixa a desejar, principalmente aqui nas costas da defesa. Então, uma atenção especial por aquele lado também. O Rafa, continua com a gente, tem muito do Flamengo pra gente falar, mas a gente está destacando, claro, também a Copa do Brasil. Primeira partida na Neoquímica Arena, claro que vai estar lotada, a Fiel vai estar lá mais uma vez, só que a gente vai conhecer detalhes do estádio do Corinthians na visão de quem já foi muito feliz por lá, o Fábio Santos. Isso mesmo. Comportamento. O Corinthians sempre quando foi favoritismo, e vocês caíram um ano antes da Libertadores. Agora, vocês caíram um ano antes da Libertadores. Você quer falar em cair? Sendo favor... Não, vocês não vão nem para Libertadores, onde vocês caíram agora. Vocês caíram em dezembro. O São Paulo foi até a oitava. Quer falar de São Paulo foi até a oitava. Assim, então vamos ver o favoritismo do Corinthians, se ele consegue lidar com essa pressão aí. Pois é, agora queremos saber o lado vascaíno dessa história. Como um time que não tem um bom retrospecto, até confirmado pelo Herrero aqui pra gente, em Itaquera, jogando aqui em São Paulo, vai se preparar, porque a decisão pro Vasco será no Rio de Janeiro. Hoje é voltar pro Rio vivo, Herrero. Essa é a premissa. Com certeza, Renata. Inclusive, o Vasco foi 2 vezes campeão nacional no Maracanã já. Em 97 e em 2000 conquistou o Campeonato Brasileiro. Vocês estavam falando sobre elenco, né? É legal também trazer um outro aspecto importante para essa semifinal, para essa decisão, na verdade, para esse primeiro jogo da grande final. Jogadores pendurados, porque não tem essa de, zerou cartão. O Corinthians tem 8 atletas pendurados que, se levarem cartão nesse jogo, não estarão na decisão no Rio de Janeiro. Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, Andileri, Maicon, Bidon e Garro. São vários e vários titulares que, se levarem cartão hoje, não estarão no jogo de volta. Enquanto o Vasco da Gama tem somente o Verratti, que hoje é reserva da equipe vascaína, mas ele, se tomar cartão amarelo, não estará presente na grande decisão no Maraca. O Vasco, agora a gente fala sobre os números vascaínos nessa Copa do Brasil. São 4 vitórias, mais 5 empates e 1 derrota. Derrota justamente no jogo de volta da semifinal contra o Fluminense. Passou nos pênaltis. Falando em pênaltis, a equipe vascaína teve que passar por 3 decisões de pênaltis nessa competição. Na terceira fase contra o Operário, nas quartas contra o Botafogo e na semi diante do Fluminense. Portanto, são jogos, né, e jogadores que estão acostumados com essa questão das penalidades máximas. De um lado, Hugo Souza, que pegou 10 de 33 pênaltis com a camisa do Corinthians. Do outro, Léo Jardim, que também foi muito importante, pegou 12 cobranças já com a camisa vascaína. E agora a gente traz as informações do Cruz Maltino, que vai em busca do bicampeonato. A primeira conquista veio em 2011 e a segunda, será que vem em 2025? Com a palavra e com a matéria de Igor Doriléu. 14 anos depois, o Vasco está de volta à decisão de uma competição nacional. Tem gente que está vendo o time em uma final desse tamanho pela... E se você pudesse criar o seu próprio... Chegar, a gente vai pra cima, nós vai pegar eles. Mano, eu chorei, mano, quando o Vasco passou, mano. Eu amo o Vasco, mano. Eu amo o Vasco muito, amo o Vasco. Ele estava entre os cerca de 200 torcedores que foram ontem ao Aeroporto Internacional do Galeão para dar aquele último incentivo à delegação antes da viagem para São Paulo. Os jogadores desceram do ônibus e agradeceram todo o apoio antes dessa primeira metade do confronto contra o Corinthians. No último treinamento, antes da decisão, no CT Moacir Barbosa, o técnico Fernando Diniz não esboçou novidade. Sem novos desfalques, ele deve repetir a escalação dos 2 jogos contra o Fluminense.
A única baixa segue sendo Lucas Piton, com uma lesão no joelho. Dessa forma, Puma Rodrigues será mantido improvisado na lateral esquerda. Verratti, que deve começar no banco de reservas, é o único pendurado e, se levar cartão, ficará de fora do segundo jogo no Maracanã. Um provável Vasco para hoje tem Léo Jardim no gol, Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Puma Rodrigues, Barros, Thiago Mendes e Felipe Coutinho, Nuno Moreira, Andrés Gomes,